Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, também a todos que irão nos acompanhar neste estudo este que tem o objetivo de nós tratarmos de um assunto bíblico, escatológico, referente às últimas coisas, que é sobre o anticristo. Estamos vivendo um tempo difícil, né? Passamos por esta pandemia e durante esta pandemia eu pude perceber que surgiram muitas questões a respeito da pessoa do anticristo, do seu governo e também da sua pessoa. E nós queremos trazer aqui este estudo com o objetivo de, da melhor forma possível, esclarecer aos irmãos, aqueles que irão também ouvir, a todos que irão aí nos acompanhar por este estudo, sobre o anticristo e o seu governo, e quando será o seu surgimento no cenário mundial. Para quem não me conhece, eu sou José Márcio, eu sirvo a Deus como ministro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Amparo, cidade de Amparo, estado de São Paulo, cujo pastor presidente do nosso campo é o pastor Marcos Lima, Nilson Marcos Lima. E o meu pastor local chama-se pastor Pedro. E nós, então, através deste estudo, meus amados irmãos, queremos falar aqui aos irmãos deste assunto, um assunto que existe muitas opiniões, existe aqueles ensinos, pessoas que vêm de uma forma diferente dessa que eu vou expor aqui neste estudo para vocês. Porém, nós cremos que a maneira que nós vamos expor, a maneira que nós vamos aqui apresentar aos queridos irmãos, é a maneira mais correta, é a maneira mais bíblica de assim expor o assunto. Para deixar aqui bem esclarecido, meus irmãos, o livro do Apocalipse, que é um livro que trata do período de tempo em que o anticristo estará governando aqui na Terra, neste cenário mundial, começando no Apocalipse 6, é onde trata da sua ascensão no cenário mundial, a abertura do primeiro selo, e depois também no capítulo 13, aonde nós vemos já ele assumindo o controle do seu governo mundial, assumindo o controle durante 3 anos e meio, 42 meses deste governo. Então, nós vamos aqui tomar como base, na leitura da segunda carta do apóstolo João, segunda carta do apóstolo João. Esta carta ela é apenas uma carta de, podemos assim dizer, um capítulo, né? E nós queremos ler o versículo 7, que nos diz assim o apóstolo João. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. João, ele deixa bem claro, aqui neste versículo, que aqueles que negam a encarnação do Verbo, aqueles que negam a encarnação do Filho de Deus, este tal é o enganador e o anticristo. É interessante nós notarmos que aqui neste versículo, ao final ele diz, este que nega a encarnação do Filho de Deus.
Jesus Cristo é Deus encarnado. Porém, ele não é a pessoa do Pai, ele é o Filho de Deus. Logo, nós entendemos que quem se encarnou foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós encontramos na primeira epístola aqui do apóstolo João, no capítulo de número 5, versículo de número 20, que ele nos diz assim, que o verdadeiro é Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus, e ele é a vida eterna. Diz assim, versículo 20 do capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo João. E sabemos que já o Filho de Deus, veja que o assunto do versículo é o Filho. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Logo nós entendemos, por este versículo, que João ele apresenta a divindade de Jesus como sendo o Filho de Deus e também sendo o verdadeiro Deus. Jesus Cristo, ele não é um segundo Deus, ele é distinto do Pai, uma pessoa diferente do Pai. Não são a mesma pessoa, mas é o mesmo Deus, eles estão unidos numa única divindade. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas divinas, porém um único Deus. E aqui também no capítulo 4 desta primeira epístola do apóstolo João, ele torna a nos falar da encarnação do Filho de Deus, da encarnação do Verbo, daqueles que negam a encarnação do Filho de Deus. E ele nos diz assim no capítulo de número 4, versículos 2 e o 3. Ele diz: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Logo, nós entendemos pela Bíblia que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, como nós lemos no capítulo de número 5, versículo 20. O Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E este Filho, ele é o verdadeiro Deus. E aqui João torna a dizer assim, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio em carne é de Deus. No versículo 3, ele diz assim, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Quem que João disse que já estava no mundo em seus dias? O espírito do anticristo. Este espírito já estava agindo nos dias de João. O apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, ele nos deixou escrito sobre este espírito. E ele diz aqui, assim, desta forma, Efésios 2, e o versículo 1 a 2, mais propriamente dito, o versículo de número 2. E ele nos diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, versículos 1 e 2. Então nós vemos que este espírito do anticristo, que é o espírito que opera nos filhos da desobediência, já estava agindo nos dias de João. Mas ele fala algo a mais além do espírito do anticristo. Ele fala também da pessoa do anticristo. É bom nós deixarmos aqui esclarecido para os irmãos que quando a Bíblia, principalmente no Apocalipse, quando ela nos apresenta o anticristo, ela nos apresenta
tanto a pessoa do anticristo quanto o seu governo. Muitos tentam mostrar o governo do anticristo, o sistema no qual ele está agindo e irá agir nos dias vindouros do Apocalipse, na escatologia, e outros dão muita ênfase à pessoa do anticristo e não fala do seu governo, do seu sistema. Então, meus amados irmãos, é bom deixar aqui claro que o anticristo ele será um homem, porém ele estará agindo por meio de um governo. Ele também terá uma religião nos seus dias, Apocalipse capítulo 17, e ele também terá como seu auxiliador, como seu ajudante, o falso profeta, Apocalipse 13, versículos 11 em diante, a besta que sobe do mar. Este é o falso profeta. Se nós lermos ali no capítulo 16 do Apocalipse, a Bíblia fala assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então veja que a Bíblia nos fala do dragão, esse é Satanás, Apocalipse 12, versículos 9. A Bíblia fala da besta, que é o anticristo, a besta do mar, Apocalipse 13, versículos 1 a 10. E depois fala-nos da besta que sobe da terra. Este é o falso profeta. Falso profeta de quê ele será? Ele será o profeta da falsa religião, da religião que estará predominando aqui na terra nos dias vindouros da grande tribulação. Eu estou aqui em minhas mãos com um material muito bom, de muita confiança, Daniel e Apocalipse, do pastor Antônio Gilberto, se você quiser dar uma olhadinha, né? Este material é muito bom. Pastor Antônio Gilberto foi um mestre, já descansa no Senhor, mas nos deixou este material e muitos outros para nos ajudar. Também este outro livro, O Calendário da Profecia, por Antônio Gilberto, um ótimo material para você que gosta de estudar as últimas coisas, escatologia. E se você adquirir este material, você terá então um bom suporte para os seus estudos. Eu quero ler algo aqui neste material, neste livro do pastor Antônio Gilberto, sobre o anticristo, que é a besta que sobe do mar. Então, ele falando aqui da besta que sobe do mar, na página 188, ele nos diz assim: Apocalipse 13, versículos 1 a 10. Uma besta. A palavra usada no original indica animal selvagem. Isso revela o caráter bestil, animalesco, baixo e vil do anticristo, quando se manifestar abertamente, né? Aí ele diz 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, indicando procedência satânica. O dragão aparece no capítulo 12, versículo 3, com 7 cabeças e 10 chifres, mas há uma diferença entre os dois, entre o dragão e a besta do capítulo 13. Os diademas do dragão estavam nas cabeças, Apocalipse 12, verso 3. Os da besta nos chifres. Veja que na besta do mar, os diademas, as coroas estão já estão nos chifres, não estão nas cabeças, né? E ele diz, deste modo, os diademas do dragão eram 7 e os da besta 10. O profeta Daniel viu esse animal sobre outro ângulo, também com 7 cabeças e 10 chifres. Daniel, capítulo 7, versículos 23 e 24. Se nós formos para o livro de Daniel, Daniel é um livro muito importante porque
Para você entender Apocalipse, você tem que voltar para Daniel. Daniel, ele foi um profeta que ele trouxe assuntos apocalípticos. Se você ler a estátua, ali do capítulo 2, que foi o sonho que Nabucodonosor teve, ele sonhou e ele viu no sonho uma grande estátua e não havia quem interpretasse para ele. Ele chamou os magos, os astrólogos, os caldeus, enfim, todos os sábios que haviam ali em Babilônia. Porém, nenhum deles pôde contar ao rei Nabucodonosor o sonho e também a interpretação daquele sonho. Então foi introduzido na presença do rei Daniel. E Daniel, então, após ali ele buscar de Deus a interpretação, Deus ele revelou para Daniel. Daniel orou com seus companheiros, com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus então revelou para Daniel tanto o sonho quanto o significado daquele sonho. E ele então, diante do rei Nabucodonosor, ele disse para Nabucodonosor, a cabeça és tu, o peito e os braços seriam um outro reino, o ventre e as coxas seriam um terceiro reino, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Qual seria a interpretação desta estátua? Daniel mesmo ele explica. Ele disse assim, que a cabeça era o rei com o seu reino, isto é, Nabucodonosor e Babilônia, era a cabeça de ouro. Os peitos de prata, os peitos e os braços de prata seria um outro império que surgiria após a queda de Babilônia, que seria o império duplo da Média e da Pérsia, os medo-persas, né? Tendo Dario e Ciro, seu sobrinho, eram tio e sobrinho. Dario, ele era rei da Média e Ciro da Pérsia. Eles se uniram, formando assim um único império e derrotaram então Babilônia. E Dario, ele, após derrubar o Império Babilônico, ele governou Babilônia por 2 anos e depois que ele morreu, seu sobrinho Ciro, então, assumiu a frente do império. O terceiro seria, a terceira parte da estátua, seria então os ventres, né, de cobre, de bronze, né, e os ventres e a coxa, no caso. Esse seria o império de Alexandre, seria a Grécia, que viria logo após a Medo-Pérsia. E o quarto reino seria o de ferro, que eram as pernas de ferro da estátua. Porém, se você notar, o ferro ele vai até nos pés. O que seria este império de ferro que estava sendo simbolizado pela perna, a perna de ferro da estátua do sonho? Seria Roma. Roma que assumiu o poderio, que surgiu no cenário mundial, a Roma dos Césares, no ano 168, após derrotar então a última ramificação do Império Grego, que tinha sido dividido, né? Este último império, que era esta última ramificação, que seria o reino ali de Antíoco Epífanes, a Síria. Se você pode ler isso nos livros 1º e 2º Macabeus, da Bíblia de tradução católica, você encontra ali a história de Antíoco Epífanes, Antíoco IV, né? E é interessante notar que este reino de ferro que se estendeu pelas pernas, ele vai até os pés. Porém, nos pés, ele está misturado com ferro e barro. E ali fala também, no capítulo 2,
quando Daniel está interpretando a estátua para Nabucodonosor, fala dos 10 artelhos, dos 10 dedos dos pés. Então nós vemos ali que aqueles 10 dedos simbolizam 10 reinos. Porém, as profecias de Daniel, elas são progressivas. Se você já for para o capítulo 7, a visão dos 4 animais, o primeiro animal, que era o leão alado, era a Babilônia. O segundo, que era o urso com 3 costelas entre os dentes, era a Medo-Pérsia. As 3 costelas era símbolo dos reinos que ele subjugou, que era a Babilônia, a Lídia e o Egito. E o terceiro animal, que era o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, era o Império de Alexandre, já era a Grécia. As 4 cabeças eram os 4 generais de Alexandre. E as 4 asas simbolizavam a rapidez com que este reino avançava, com que Alexandre e seus exércitos, eles avançavam conquistando os seus inimigos, né? E Alexandre, ele expandiu o seu reino até a Índia, e ele morreu aos 33 anos, uma morte prematura. A sua morte é uma morte desconhecida, o motivo da morte, né? Mas, enfim, esse reino de Alexandre, ele foi dividido depois da sua morte entre os seus 4 generais. Então, este quarto animal do capítulo 7, o terceiro, melhor dizendo, simboliza a Grécia. O quarto animal do capítulo 7, ele é terrível e espantoso e tem dentes de ferro. Veja que é o mesmo império das pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Porém, este animal de ferro, a Bíblia diz assim que ele tem 10 chifres, diz ali em Daniel capítulo 7. E ele também tem entre esses 10 chifres um pequeno chifre que surge entre eles. Estes 10 chifres, ele, no caso, é os mesmos 10 chifres da besta do capítulo de número 13 do Apocalipse e também da besta escarlate do capítulo 17. Serão 10 reis que nos últimos dias eles se levantarão, e a Bíblia diz ali no capítulo 17, versículo 13 do Apocalipse, que eles entregarão o seu reino, a autoridade do seu governo, à besta, ao anticristo, ao 8º rei. E então estes 10 chifres são 10 reis, porém entre eles surge um chifre pequeno, que nós vemos ele no Apocalipse como sendo a besta do mar, e também o 8º rei do capítulo de número 17 do livro do Apocalipse. O anticristo ele é identificado no livro de Daniel como sendo o chifre pequeno do capítulo de número 7. Não confundir o chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel com o chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel. Um já está na história, que é o do capítulo 8. Aquela profecia do capítulo 8, aquele chifre pequeno, ele se cumpriu na forte perseguição em que houve contra o povo judeu por meio de uma das divisões da Grécia, dos generais de Alexandre, mais propriamente dito a Síria, por meio de Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, né? Ele perseguiu o povo de Deus. Como eu disse, você encontra isso lá nos livros de Macabeus, na Bíblia de tradução católica. E você pode também comprar materiais que trazem este assunto sobre Antíoco Epífanes. Porém, nós temos que distinguir entre o capítulo 7 de Daniel, o chifre pequeno do capítulo 7 e o chifre pequeno do capítulo 8. O chifre pequeno do capítulo 7 é escatológico. O do capítulo 8 está na história. Se cumpriu
no reinado de Antíoco Epífanes, na perseguição contra o povo judeu. Ele reinou de 171. Alguns estudiosos dizem que o tempo do seu governo foi de 171 a 164. Outros dizem que foi de 165 de 175, melhor dizendo, a 164 antes de Cristo, né? E neste tempo houve uma forte perseguição por meio deste rei ao povo judeu, e ele profanou o templo de Jerusalém, oferecendo ali dentro do templo um porco, uma porca, né, em sacrifício. Colocou dentro do templo de Jerusalém um ídolo de Zeus, do deus Zeus, né? E, enfim, ele profanou o santuário de Jerusalém. E então isso está na história. Então nós não podemos confundir o capítulo 8 de Daniel com o capítulo de número 7 de Daniel. Ele é conhecido também como o príncipe que há de vir. Capítulo 9 de Daniel, versículos 26. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, se você ler o capítulo 9 de Daniel, versículo 26, esse príncipe que há de vir ali, não confundir com o príncipe do versículo 25 do capítulo 9 de Daniel. O príncipe do capítulo 9, versículo 25 de Daniel, é o Messias, é o ungido, é Cristo. Porém, o do versículo 26, que é com P minúsculo, esse é o anticristo, que no versículo 27, ele é identificado como sendo o assolador. Também, se você ler em Daniel, capítulo 11, ele é identificado ali como o homem vil, ele é identificado como o rei feroz de cara. Enfim, existem muitos títulos dados ao anticristo. Paulo o identificou como o homem da iniquidade, o iníquo. João, na sua epístola, na primeira epístola e na segunda epístola, o identificou como o anticristo, como o enganador. E no livro do Apocalipse, o mesmo João o apresenta como sendo a besta que sobe do mar. E também no capítulo 17, ele é apresentado como a besta de cor escarlate, né? A besta que carrega a prostituta, a meretriz. Então, meus amados irmãos, o assunto é muito vasto. O assunto, se nós formos entrar aqui em pormenores, ficará muito extenso. Mas eu quero deixar aqui mais um comentário do pastor Antônio Gilberto, concernente ao capítulo 13 do Apocalipse. Ele comenta agora o versículo 2, e ele diz assim: aqui temos o que podemos chamar de retrato da besta, parecida com um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Isto leva-nos ao capítulo 7 de Daniel. Veja que nós acabamos de dar uma passada leve pelo capítulo 7 de Daniel, né? Ali o leopardo é a Grécia, o urso a Pérsia e o leão a Babilônia. O leopardo fala de rapidez, o urso de força e o leão de soberba. Certamente isto também significa que o domínio da besta, isto é, do anticristo, né? Que o domínio da besta será caracterizado por princípios predominantes. Em Babilônia, Pérsia e Grécia, e também no Império Romano. Os 10 chifres, como veremos logo mais, figuram uma expressão última daquele império. E deu-lhe o dragão o seu poder.
Assim temos no início do capítulo a revelação de uma trindade satânica, operando nesse tempo. O dragão, que procura imitar a Deus, a besta, que imita o Senhor Jesus, e o falso profeta, que é a segunda besta, a besta que sobe da terra, que imita o Espírito Santo, com sinais, que será feito, diz ali. O versículo 5, o pastor Antônio Gilberto, ele comenta assim: o domínio da besta, isto é, o seu domínio, O domínio da besta durará 3 anos e meio. Se você ler em Apocalipse 13, fala que será 42 meses. Embora ele surja no cenário mundial, no início da 70ª semana, das 70 semanas de Daniel, que é a última semana, a 70ª, ele surja no início, ali no capítulo 6 do Apocalipse, na abertura do primeiro selo, aquele cavaleiro do cavalo branco. Porém, o domínio dele durará 3 anos e meio, o seu domínio como a besta, como o anticristo, porque ele só vai se revelar como tal nos últimos 3 anos e meio, O domínio da besta durará 3 anos e meio, 42 meses. Diz o versículo: foi-lhe dada uma boca, versículo de número 5 de Apocalipse 13. Então diz assim: foi-lhe dada uma boca que... Aí Antônio Gilberto comenta: a besta terá inigualável habilidade de induzir as massas à ação com os seus discursos inflamados, através de modernos meios de comunicação por satélites, alcançará o mundo todo com demagogia saturada de poder maligno. Então, quando ele surgir no cenário mundial, ele vai alcançar todo o globo, todo o planeta Terra. Hoje nós estamos vivendo num tempo que o meio de comunicação hoje podemos atingir todo mundo, a internet, como eu estou aqui fazendo este estudo por meio desta gravação, e pode que este vídeo, este estudo, ele atinja outros continentes, porque ele cai na internet e vai passando, Então as pessoas podem ver. Então assim será no governo do anticristo, da besta, O versículo 7, pastor Antônio Gilberto, ele comenta desta forma: os santos, aqui do versículo 7, Os santos aqui são os que crerão durante a grande tribulação. Aí ele diz, judeus e gentios. É bom deixar claro aqui para os irmãos, existe pessoas que acreditam que depois que a igreja for arrebatada, que ela for raptada, não haverá mais chances de salvação para aqueles que ficarem para trás, Isto é uma falta de conhecimento bíblico, meus amados irmãos, porque o livro do Apocalipse, no seu capítulo 6 para frente, até o 19, vamos assim dizer, que no 19 Jesus ele retorna para a batalha do Armagedon, lá no capítulo 19, versículo 11, o cavaleiro do cavalo branco, do 6 até ali é o período de 7 anos da tribulação. E dentro deste espaço, se você ler o livro do Apocalipse, você encontra textos bíblicos que nos mostram pessoas alcançando a misericórdia neste tempo. Capítulo 6, na abertura do 5º selo, eu creio que deve estar no versículo 9, quando se abre ali o 5º selo, se diz assim: e vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Então veja que eles estão debaixo do altar, são pessoas que foram martirizadas, que morreram por amor à palavra de Deus, durante esse período de tribulação. No capítulo 7 também,
no versículo, do versículo 9 em diante, você encontra aquela grande multidão de todas as nações, povos e línguas. Então ali não são os judeus como em 7, no mesmo capítulo 7, do versículo 1 até o 8. Os 144 mil, ali diz que são de todas as tribos dos filhos de Israel. Está bem claro ali, 12 mil de cada tribo. Então são israelitas. O texto é muito claro. Nós não podemos dizer que aqueles 144 mil do capítulo 7, versículos 1, mais dito do versículo 3, mais propriamente, mas você pode ler do versículo 1 até o 8, estes 144 mil, eles são judeus. São 144 mil selados da nação israelita, são 12 mil de cada tribo. Agora, os do versículo 9 em diante, já são de todas as nações, são gentios, são povos de todas as nações. E no versículo de número 14 é dito assim: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do seu trono e o servem de dia e de noite no seu templo, no seu santuário. Nós encontramos também no capítulo 15 do Apocalipse, se você ler ali, eu creio que a partir do versículo 1, está dito assim: e vi aqueles que saíram vitoriosos da besta e da sua marca e do seu número. Ora, pessoas que saem vitoriosas, pessoas que vão vencer o anticristo no sentido de não se render a ele, não se submeter a ele, foram vistos ali sobre o grande mar de vidro. Também Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 4, é dito assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos e degolados pelo testemunho de Jesus. Então veja, esses que foram mortos no versículo 4, capítulo 20, diz que é porque eles também não se prostraram diante da besta, não aceitaram a sua marca e nem o seu sinal. Nem se prostraram diante do sistema anticristão deste tempo, do anticristo. Então haverá salvação sim. Pessoas que vão vir da grande tribulação. Se você ler também no livro de Joel, no capítulo 2 de Joel, eu creio que deve ser no versículo 30 e o 31, diz assim que no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação. Neste tempo, falando do grande e terrível dia do Senhor, que é o período da tribulação. Então haverá salvação na tribulação para aqueles que não se submeterem ao anticristo. E a Bíblia nos mostra também nações que não vão se colocar debaixo do jugo do anticristo. Se você ler, por exemplo, Daniel, no capítulo de número 11 de Daniel, quero ler aqui para você, eu creio que deve ser o versículo 46, se eu não estiver enganado, mas nós vamos ler aqui. Aqui fala de nações, fala-se de Edom e Moabe. O capítulo 11 de Daniel, versículo 41, diz assim: e entrará também na terra gloriosa. Quem entrará? O anticristo. Aqui está falando dele. E entrará também na terra gloriosa. Esta terra é Israel. E muitos países serão derribados. Se esses países que vão ser derribados pelo anticristo é porque estão guerreando contra ele. Logicamente, nós temos que concluir que se eles vão ser derrubados e estarão guerreando, é porque não se submeterão a ele. E diz também, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Então, dentre esses que vão guerrear contra o anticristo desses países, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, estes escaparão. Esta região hoje constitui a Jordânia.
Estes países aqui mencionados, como Edom e Moabe e as primícias de Amon, hoje é a atual Jordânia. Então estes países não se submeterão ao anticristo. Então, meus amados irmãos, neste tempo, muitos vão se levantar também contra ele, né? Contra o anticristo, não se submetendo a ele. E, logicamente, nós temos que concordar que a Bíblia mostra que muitas pessoas vão morrer neste tempo. O livro do Apocalipse, por exemplo, nos fala de muitas mortes ali nas trombetas. A população da terra ela vai ser diminuída neste tempo. Ele vai matar muita gente. Porém, esses que irão morrer é porque não se submeteram a ele, né? Muito embora a maioria vai estar debaixo do seu jugo, vai se submeter ao anticristo. Mas eu quero continuar aqui, ler mais alguma coisa, ainda do comentário aqui do pastor Antônio Gilberto. Eu quero ler agora um pouco sobre o capítulo 17 do Apocalipse, onde o pastor Antônio Gilberto ele fala um pouco do anticristo, o apresentando como sendo a besta escarlate, né? E aqui ele diz assim, o versículo, ele comenta aqui assim, do versículo de número 5, né? E ele comentando o versículo 5, ele nos diz assim, aqui vemos que a Babilônia tem sido a mãe dos falsos sistemas religiosos. Conta-nos a história que as religiões falsas, que sempre incluem a idolatria, tiveram a sua origem com Nimrod, né? E a sua mulher Semíramis, no primitivo reino de Babel, de onde vem o nome Babilônia, Gênesis 10, versículos 8 a 10. Ele fala agora das 7 cabeças. Ele diz, as 7 cabeças da besta escarlate, são também mencionadas no versículo 3 e 7. Figuram os 7 montes e 7 reis. Se você ler o capítulo 17 do Apocalipse, aquela besta escarlate, ao qual a mulher, a prostituta, está sentada sobre ela, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O mesmo que nós vemos no quarto animal terrível e espantoso de Daniel 7, também a besta que sobe do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E aqui, novamente, em Apocalipse 17, nós encontramos esta besta escarlate sendo a mesma besta do mar, mas aqui apresentada como besta escarlate, besta vermelha, contendo 7 cabeças e 10 chifres. E ele diz, figuram 7 montes e 7 reis ou reinos. Segundo está explicado aqui, pelo anjo que conduziu João para mostrar a visão, muitos comentadores da Bíblia acham que os 7 montes figuram-se a Roma, porque a cidade de Roma é uma cidade edificada sobre 7 colinas, né? Tem até o nome, Vidimal, Esquilino, enfim. Cada uma dessas montanhas tem 7 nomes. Mas é interessante nós deixarmos aqui bem claro que aqui é dito que estes mesmos 7 montes são 7 reis. Então nós vemos que esses 7 montes simbolizam reinos. Os 7 montes e os 7 reis são a mesma coisa aqui na profecia de João, né? Então ele diz, muitos comentadores da Bíblia acham que os 7 montes referem-se a Roma, que no original foi edificada sobre os 7 montes. E que absorveu em grande parte o culto idólatra babilônico, ainda hoje visto disfarçadamente na liturgia da Igreja Romana. A criação do mercado comum europeu em Roma em 1957 é também sintomático. Pode ser, não podemos afirmar categoricamente, diz ele, né?
Versículo 10, comentando aqui sobre os 10 chifres. Os 10 reis ou reinos são os 10 chifres da besta. Então veja que a besta do Apocalipse do mar e aqui do Apocalipse 17, ela é o mesmo chifre pequeno que surge lá em Daniel 7. Porém lá ele surge dentre os 10 chifres, né? Aqui nós vemos que a besta, ela possui 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui ele nos diz assim, pastor Antônio Gilberto, são também 7 reis. Eu vou ler novamente desde o início, versículo 10 do capítulo 17 do Apocalipse. Os 10 reis ou reinos são 10 chifres da besta. São também 7 reis, versículos 3 a 7. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe. E outro ainda não chegou, não é vindo. E quando chegar, quando vier, na tradução corrigida diz, né? Tem de durar pouco tempo. Dos 7 reis, 6 são hoje passados. Então veja que foi dito assim para João, que as 7 cabeças eram 7 montes e 7 reinos, né? 5 já haviam caído. Um existia. Quem que são estes reinos, que já haviam caído posterior a João, antes de João, e o que reinava nos dias de João? Diz aqui, pastor Antônio Gilberto. Dos 7 reis, 6 são hoje passados. Quem são eles? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Estes 5 reinos, que foram reinos antagônicos ao povo de Deus, à nação israelita, que era o povo de Deus da antiga aliança, estes 5 já haviam passado. E foi dito, um existe. Quem que era o reino que dominava nos dias de João? Era Roma. Roma existia nos dias de João. Porém, é dito aqui de um 7º reino e de um 8º reino. E nós vamos ver agora. Diz assim, pastor Antônio Gilberto. O 7º é ainda futuro. Será uma forma do Império Romano, constituído de 10 reinos confederados. Então o 7º reino, que virá, falando ali do Apocalipse 17, na profecia, o 7º seria uma confederação de 10 reinos. 10 reinos que surgiriam da onde? Se você ler Daniel capítulo 7, o 4º animal é Roma. E ele tem 10 chifres, que são 10 reis. Então nós vemos que aqui na escatologia, estes 10 reinos, estes 10 chifres que surgem, eles surgem agora, nos últimos dias, no reino do anticristo, dentro do território do antigo Império Romano. Então, o território que constituía o antigo Império Romano, dentro desse território, surgirá 10 nações, que formarão uma aliança, uma coalizão, formando o 7º Império, o 7º governo da Terra. Porém, este 7º, a Bíblia diz que ele vai durar pouco tempo. Ele será absorvido pelo 8º. Então aqui, concluindo, diz aqui pastor Antônio Gilberto. O 7º é ainda futuro, será uma forma do Império Romano, constituído de 10 reinos confederados, equivalente aos 10 dedos das 2 pernas do antigo Império Romano, Daniel 2, versículos 42 a 44. Daniel 7, 24 diz, 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, isto é, do 4º animal, que era Roma, né? Falando lá de Daniel.
É, pois, uma forma daquele antigo império. É claro que não poderá ser o mesmo, porque Roma era regido por um homem, a Roma imperial. Este sétimo, melhor dizendo, será regido por 10, porém terá curta duração, né? Aquele era regido por um único soberano, diz aqui o pastor Antônio Gilberto. O futuro será governado por 10 reis, com as suas 10 capitais, né? Eles formarão uma confederação de nações durante a grande tribulação. Dizemos confederação porque num pé os dedos são ligados, Daniel 2:42. Os pés da estátua, 10 dedos, veja que eles estão ligados entre as duas pernas, o mesmo corpo. Dentre o ferro, dentre Roma, sairia 10 reinos, os 10 dedos, que depois no capítulo 7 é visto como 10 chifres, também em Apocalipse 13 como 10 chifres, e aqui em Apocalipse 17 também os 10 chifres, constituindo uma confederação de 10 nações. E para concluir, ele diz aqui, falando agora do 8º reino. Nós já vimos que o 7º será uma confederação de 10 nações, diz o pastor Antônio Gilberto. Porém, este reino de 10 será absorvido pelo 8º rei. E diz aqui, versículo 11, a besta, o 8º rei, o anticristo, é o 8º rei ou reino mundial. Este reino emergirá do anterior. Então este 8º reino, ele vai emergir do anterior, ele vai emergir do 7º. E diz aqui, noutras palavras, quando o anticristo assumir o controle dos 10 países, isso será o 8º reino. Revelação idêntica Deus deu a Daniel no capítulo 7, versículo 24 de seu livro. Então o anticristo, ele vai assumir o controle dos 10 reinos, que será o 7º, e após ele assumir o controle, ele se torna o 8º reino, se torna a besta do mar. Isto já constitui os últimos 3 anos e meio da tribulação, da 70ª semana de Daniel. O anticristo assumirá o controle dos 10 países, das 10 nações, né, existentes através de, primeiro, guerra contra esses países, Daniel 7:24. Segundo, consentimento dessas nações, tem estes, diz a Bíblia, um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Apocalipse 17, versículo 13, você encontra ali que eles vão entregar a sua autoridade, a autoridade que eles têm como reis, à besta. Talvez inicialmente faça pactos de não agressão com estes países, com estes 10, né? Os muitos da aliança citada por Daniel 9:27, diz o pastor Antônio Gilberto, Daniel 9:27 fala que ele fará aliança com muitos por uma semana. Ele diz que estes muitos podem, ele não afirma, ele diz podem, né, referir-se a isso, além de Israel. Então aqui o mestre Antônio Gilberto, ele diz que aqueles muitos que ele fará aliança, o príncipe que há de vir, o príncipe com P minúsculo ali no 26, que faz aliança no versículo 27, estes muitos podem incluir tanto os israelitas, os judeus, nesse tempo, quanto as 10 nações, porque eles vão entregar a autoridade de seus países para ele, para a besta, para o anticristo. Então pode que eles farão alianças, né? Diz pastor Antônio Gilberto. E ele diz aqui, concluindo, talvez a diferença entre o 7º e o 8º reino seja a seguinte: o 7º é constituído de países independentes, mas confederados. Então o 7º reino que surgirá na terra, que terá pouca duração,
Ele será um reino constituído de 10 países, de 10 reinos, né? Porém, eles vão estar, estes 10 confederados, vão estar numa coalizão. Aí ele diz assim, o oitavo é composto dos mesmos países. Então, o oitavo, que será o domínio da besta, é os mesmos 10, mas ele diz, o oitavo é composto dos mesmos, porém, sob o governo do anticristo. Então, o último governo da terra, o oitavo e último governo, será o governo do anticristo sobre os 10 países, sobre os 10 reis, os 10 chifres, de Daniel capítulo 7, os 10 dedos da estátua do capítulo 2, também os 10 chifres do capítulo 13 e também aqui os 10 chifres do capítulo de número 17. O anticristo estará sobre estes 10 nos últimos 3 anos e meio da 70ª semana. Você pode estudar isso neste livro aqui, o qual eu já te mostrei, do pastor Antônio Gilberto. É um ótimo material, você vai aprender muito. E para encerrar, aqui pastor Antônio Gilberto ele diz assim, assim como o mercado comum europeu, ele diz, o sétimo é constituído de países independentes, mas confederados, assim como o mercado comum europeu. Então ele faz uma comparação, né? Que estes 10 países será assim como, né? Fazendo uma analogia, uma comparação. Então, meus amados irmãos, este assunto do anticristo, ele é um assunto muito vasto, nós podíamos aqui ainda abranger mais um pouco, mas eu creio que é o suficiente por hora. Se tiver dúvidas, você pode me perguntar no canal, ou deixar aí o seu WhatsApp e nós vamos procurar responder, tirar suas dúvidas e esclarecer, né? Pode que surja através deste estudo dúvidas, pode também que surja desacordos, porque isso é normal, nem todos veem da forma que nós vemos, nós somos futuristas, nós que cremos desta maneira, nós assembleianos somos futuristas, cremos que o Apocalipse, do seu capítulo 4 para frente, ele ainda está por se cumprir no futuro, é escatológico. E então possa que surja aí controvérsia, aqueles que não concordarão, porque o Apocalipse, existem 4 escolas de interpretação, que são os preteristas, tem também os idealistas, que dizem que tudo é simbólico, né? Os preteristas colocam o livro do Apocalipse tudo ali no 1º século, mais propriamente até a morte do último apóstolo, também ali se cumprindo quase tudo no ano 70, na destruição de Jerusalém. Existem aqueles que interpretam da forma historicista, que eles tentam colocar os eventos do Apocalipse dentro da história, se cumprindo na história, porém nós respeitamos estas posições, né? Porém nós cremos que o Apocalipse ele é futuro, nós somos futuristas. A maioria do seu conteúdo, do capítulo 4 para frente, mais propriamente do capítulo 6, porque o capítulo 4 e o capítulo 5 é atemporal, é algo que acontece no céu. No capítulo 6, a visão de João volta para a terra, e então sucede o período tribulacional que ainda está por vir depois que a igreja for raptada, for arrebatada, que também eu creio que será o próximo assunto nosso aqui no canal. Tá bom, meus irmãos? Deus vos abençoe e que a paz do Senhor fique com todos.